Boa noite. Deixa eu ver se tá tudo certinho com a transmissão. Parece que sim. Então vamos lá. Pessoal, o som tá bom aí? Eu acho que tá. Eu mesma já me ouvi aqui no notebook. Então tá bom. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer este bloco aqui, olha. Esse bloco é o bloco padrão que eu utilizo nos meus livros, né? Dos exercícios. Então é um bloco chamado ABNT, que tem os formatos A4, A3, A2 e A1. Tá ok? Vocês vão ver que é bem simples fazer esse bloco e com isso vocês vão aprender mais algumas funções de blocos dinâmicos que vocês vão poder utilizar depois. Bom, estão conseguindo visualizar a tela inteira, né? Ok. Só um pouquinho que eu esqueci de botar para gravar. Agora sim. Então, só recapitulando, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse bloco dinâmico, que é o bloco padrão que eu utilizo nos exercícios dos meus livros, né? Então, vejam que nós temos aqui 4 formatos, né? Padrão ABNT. E, além disso, nós temos também os atributos, né? Para poder preencher as informações aqui desse bloco dinâmico. Então, esse bloco ele é bem simples e vocês vão poder customizar da maneira que vocês quiserem, né? Da maneira que vocês acharem que é interessante para vocês, tá ok? Então, eu vou começar com um arquivo novo. Ok. Como eu já tinha explicado na aula anterior, eu posso criar o meu desenho, né? Criar os objetos que eu vou transformar ou vou utilizar para criar o bloco dinâmico aqui na tela direto, ou eu posso criar direto no ambiente dos blocos dinâmicos, ok? Então vamos lá. 210 por 297. Vamos dar um offset de 10. Um stretch de 15. E nós temos aqui então o nosso primeiro formato, certo? Eu vou criar alguns offsets aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Já tenho então as divisões para que eu possa colocar as informações, certo? Esse campo aqui eu deixei separado, que é o campo que a gente vai utilizar para colocar o logo da empresa, no caso, nome da empresa, enfim. Aí é a imaginação, né, de vocês, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente precisa, vamos ver lá. Tá, eu coloquei livro, exercício, vamos mudar isso então. Uma coisa, eu preciso criar também os estilos de texto, né? Então eu tenho aqui o estilo standard, que está com a fonte Arial, que eu posso utilizar para colocar as respostas, né? Então eu vou criar um novo, chamado Romance.
Vou utilizar a fonte Romans SHX. Por enquanto eu vou deixar esse estilo corrente. 2,5, 0. Cliente. Ok, tá grande o texto, né? Então, é só vir aqui e diminuir essa fonte. Certo? Aí, para que eu possa manter a distância do texto em relação às linhas sempre a mesma, eu não vou criar o texto novamente em cada um desses campos. Então, eu copio esse texto que já está pronto. E só altero. Claro que vocês vão colocar quantos campos vocês acharem que é necessário para fazer o carimbo de vocês, né? Então, isso daqui é só uma ideia, né? E vocês vão poder melhorar isso. Desenhista, data, escala, folha. Por que folha? Porque a gente sabe que um projeto, a maioria dos projetos, né, você precisa de mais de uma prancha para poder colocar a sua ideia, né, poder representar esse projeto. Então, a gente numera as folhas de um projeto. Por exemplo, se o projeto tem 5 folhas, folha 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5 e assim por diante. Tá ok? Bom, aqui eu vou criar um texto com a justificação MC e o início dele vai ser no ponto médio de 2 pontos que eu clicar. Então, altura de 8, rotação 0, empresa. Eu vou deixar como empresa apenas, depois vocês podem, como eu disse antes, né, colocar aqui o nome da sua empresa ou logotipo, enfim, o que vocês acharem que é necessário, tá? Bom, agora nós vamos criar os atributos. Então, dd attdef, ok. Bom, tag. Tag é o endereço desse atributo no banco de dados do bloco, tá? Então, no tag não pode ter espaço e nem caracteres especiais. Independe se você utilizar letras maiúsculas ou minúsculas. Quando você colocar o tag, terminar de definir esse atributo e clicar na tela localização dele, automaticamente esse tag vai aparecer com letras maiúsculas, tá? No prompt é a pergunta que vai aparecer. Digite o nome do cliente. E o default aqui, no caso, é a resposta. Então, se eu quiser deixar um nome de um cliente aqui já já preenchido, eu posso, e também posso não colocar nada. O que é melhor, né? Ai, desculpa, pessoal. Eu tô com a garganta um pouco seca e acho que gripe, enfim. De vez em quando dá uns acessos aqui. Vamos continuar. A justificação left, estilo de texto standard, altura do texto 8, tá grande. Vamos colocar 5. Se ficar pequeno, a gente pode alterar depois no properties, tá? Ok.
vou desligar o F3 porque eu não quero que ele capture ali o ponto, senão o texto vai ficar sobre a linha, né? E eu não quero isso, então vou colocar ele um pouquinho mais para cá. Aí. Bom, para eu não ter que ficar criando os atributos, né, um por um, sendo que todos eles têm a mesma configuração de texto, né? Então agora eu só vou editar. Eu copiei a definição e vou editar. Lembrem-se que não pode ter dois tags exatamente iguais no mesmo bloco, tá? Então ali vai ser projeto. Opa. Desenhista. Ok. Aqui, olha, não tem problema a tag ter passado um pouco, tá? A gente até pode diminuir um pouco o tamanho dessa fonte. No caso do desenhista ter um nome um pouquinho grande, né? Pode ser que não caiba, então vamos colocar 4,5. Fica melhor. Ok? Então vamos lá. Bom, nós fizemos aqui então a nossa primeira margem, certo? Agora nós vamos fazer então a segunda. Preciso refazer tudo isso? Não preciso, tá? Não há necessidade. Vejam aqui, olha, que a distância está 1,75, tá? Então, basicamente é essa distância aqui que tem que ter também nas outras margens de outros tamanhos, tá? Bom, nós sabemos então quais são as medidas dos padrões ABNT. A4, 210 por 297, certo? A3, aqui 420 na horizontal, 297 na vertical, certo? Então, vamos lá. 420 por 297. Vou dar um offset de 10, um stretch de 15, o A2 é 594 por 420, e o A1 é 800 e... deixa eu dar uma coladinha aqui, que agora deu branco. 841 por 594. Offset de 10. E stretch de 15. Ok. Tenho aqui os meus 4 formatos, certo? Agora o que eu preciso fazer?
eu preciso fazer com que eles, eu preciso criar os estados de visibilidade, tá? Para que eu possa alternar entre esses 4 padrões. Só que eu não posso mexer com esse... Deixa eu fazer um retângulo aqui que eu vou precisar dele depois. Eu não posso mexer muito com esses dados aqui de atributos, porque esses atributos aqui, eles serão, eles estarão em todos essas visualizações, tá? Então, eu vou adicionar o parâmetro visibility, número de gripes 1, e vou adicionar então, aliás, eu preciso adicionar o base point, mas eu vou deixar por último. Bom, agora que eu adicionei o parâmetro visibilidade, eu preciso criar os estados de visibilidade e definir qual objeto é visível e qual objeto é invisível para cada um desses estados, tá? Então, nós vamos acessar esta caixa de diálogo. Aqui. Eu vou deixar ele um pouquinho maior aqui. Para vocês verem aqui essa caixa melhor. Acho que fica melhor para vocês aí, né? Não fica tão embaçado e a gente consegue mostrar melhor. Bom, quando eu coloco o parâmetro visibility, ele automaticamente já vem com um estado, né, pronto. Então, eu vou renomear esse estado para A4. Vou criar o A3, o A2 e o A1. Opa, A1. O A4 vai ser o meu corrente, certo? Agora vamos aumentar de novo. Ok. Agora eu preciso definir aqui no A4, tá? Que essas outras 3 margens aqui não serão visíveis, tá? Então, para isso, eu tenho 2 botõezinhos aqui, olha, eu tenho o Make Visible e o Make Invisible. Então, eu vou selecionar o Make Invisible, clicar no ícone, selecionar esses objetos e dar Enter, tá? Vejam que eles estão aparecendo ainda na tela, por quê? Porque o Visibility Mode está ativado. Então, se eu desativar, eles não aparecem mais, tá? Isso daqui auxilia você ver, né, se você selecionou os objetos corretamente, tá? Então, esse é o A4. Agora, eu preciso mudar aqui para o A3. Vejam que eles voltaram no normal, não estão mais esmaecidos, né? E o que eu vou deixar invisível? O A4 e esses dois aqui, olha. O A2 e o A1, certo? Ficou ainda uma linha, ó. Estão vendo como ele é útil para isso? Prontinho. Tá. Lembram-se que eu fiz um retângulo aqui agora há pouco, justamente para isso, olha, para que eu pudesse ter as margens, né, do meu carimbo, dos dados ali, onde estão os atributos. Bom, agora o A2, que é esse daqui, o que eu vou deixar invisível? Estes
e estes. E o A1, esses três, certo? Vamos lá, ó. A4, A3, A2 e A1. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mover esses objetos, ó, para o mesmo ponto ali, olha, onde eu tenho o meu carimbo A4. Vamos ver. Estão vendo aqui? As informações com os atributos permanecem, olha. A3, A2, A1. Simples, né? Bem fácil de fazer. O que está faltando neste bloco agora? Está faltando o base point, que é por onde eu vou inserir esse bloco, né? Então, eu vou colocar o base point aqui e vou escolher a opção Save Block As. Vou dar o nome abntlu. Se eu quiser salvar esse arquivo para um arquivo DWG externo também. O Edilson está comentando, depois que aprende fica fácil, né? Escolhe aqui o diretório, salva, certo? Vamos testar o bloco. Olha lá, A3, A2, A1, tudo certo. Quer dizer, quase. Pessoal, tem um bug no AutoCAD. Eu não sei se é por ser uma versão educacional, não deveria ser por isso, tá? Mas tem um bug que você coloca o ponto base e dá na mesma. É como se você não tivesse colocado. Estão vendo? Eu defini o ponto base aqui e no bloco ele está aqui, né? Então, como é que a gente vai resolver isso, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos enganar o AutoCAD. Nós vamos pegar o comando linha, por exemplo, e não clicar na tela, tá? Especifique o primeiro ponto, digita 0,0 e dá Enter. Ó, desenhei uma linha aqui para baixo, certo? Agora eu vou pegar o comando Move, eu vou selecionar tudo isso e vou mover ali para o endpoint da linha. Aí vocês estão vendo que o ícone da UCS agora tá bonitinho, né? Se eu pegar o ID, tá lá, ó, 000, né? Vamos salvar o bloco, vamos testar de novo. Ah lá, agora sim. Então, a gente pode recorrer a esses artifícios, né? Vamos enganar o AutoCAD, né? Então, ele não está querendo deixar que a gente define, né? O base point. Said, ele desloca. Então, a única maneira que eu encontrei até agora é mover os objetos, né, do seu bloco para o ponto 00, aonde você quer que seja o insert, tá? Ah, meu Deus, espera aí. Save block essa bnt lu e save block também lá no arquivo externo, tá? Feito isso, fechamos o bloco editor, vamos no insert, olha lá, ó. Aqui, nome do cliente, vamos ver aqui
Vamos colocar o... Opa! Rogério. Nome do projeto. Prensa. Número da folha. 1 do 1. Escala. 1/50. Data 7/2/2012. O nome do desenhista é o Adriano. Ah lá. Aí, não é o A4 que eu quero, então mudamos para o A3, ou para o A2, ou para o A1. E tá pronto. Tá prontinho o meu bloco dinâmico. Claro que existe outras maneiras, né, de fazer esse mesmo bloco, tá? A gente pode trabalhar com o stretch em vez do visibility, e daí não precisa criar os 4 retângulos, né, que seria os 4 margens, tá? Poderia ser o stretch. Nesse caso teria que ser o stretch mesmo. Mas assim, eu acho assim que para certas coisas o visibility ele é mais rápido de você fazer do que ficar configurando um monte de parâmetros, um monte de valores no value set, né? E essa ferramenta, né, do bloco dinâmico que eu mostrei para vocês hoje, ela também é bastante útil para você criar blocos que têm vários tipos de desenho. Por exemplo, bloco de sanitários, né? Então você pode ter no mesmo bloco as vistas em elevação, planta baixa, corte, né? Dos objetos, por exemplo, da pia, do vaso sanitário, e você ter tudo isso no mesmo bloco, né? Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Apaguei. Agora apaguei. Okay. Vamos fazer de conta que esse retângulo aqui é um objeto. Só um pouquinho, deixa eu ver ali, o Said. Luciana, aproveitando para tirar uma dúvida. Noutra aula de blocos onde tinham 4 cadeiras, adicionei um parâmetro flip. Só consegui fazer um flip para cada bloco antes de copiá-los para cima do primeiro. Said, eu teria que ver esse arquivo. Não estou conseguindo assim visualizar como você fez isso e qual é a intenção ou quais foram os parâmetros, né, e ações que você utilizou. Zipa o arquivo e manda para mim. Pode ser? Beleza. Então vamos lá. Aí eu tenho aqui, por exemplo, esse daqui é um objeto, esse daqui é outro objeto, este daqui é outro objeto. Vamos supor que são 3 tipos de representações de um mesmo objeto, tá? Vamos fazer melhor, né? Vamos lá. Vamos fazer polar aqui. Número de itens 50. Ok. Elipse. Tá. Aqui 20.
Vamos fazer 3 tipos de alguma coisa aqui, de flores ou sei lá. Vamos lá. Mid, tá certo. Aqui, aqui. Ok, temos 3 tipos de flores aqui, certo? Então, vamos colocar um parâmetro de visibilidade aqui. Aí, acessamos aqui, vou renomear esse para flor 1, flor 2, flor 3. Tá, a flor 1 é essa. Isso vai ficar invisível. A flor 2 e a flor 3. Movo os 3 objetos, né, depois de fazer os estados de visibilidade para ficarem um em cima do outro. Eu vou tirar esse grip para cá, porque lá ele vai ficar. Vamos de novo, 0, 0. E mover tudo isso para o endpoint ali. Prontinho. Então, flor 1, flor 2, flor 3. Save flores. Ó. Flor 2 e flor 3. Estão vendo? Vocês viram como foi rápido? Quer dizer, foi mais rápido eu definir, configurar, né, configurar o bloco dinâmico em si do que criar os objetos, né? Então, se você já tem os objetos de, por exemplo, 3 tipos de cadeira, né, que você frequentemente usa para mobiliar, para fazer o layout dos seus desenhos, você pode colocar essas 3 ou 4 ou 5 cadeiras no mesmo bloco. A diferença entre hide all e show all no new visibility state. Deixa eu ver. Onde é que você quer verificar isso? Ah, tá. Aqui ele diz que para esse estado, automaticamente já deveria esconder todos os objetos para esse novo estado, tá? Ou mostrar todos os objetos para esse novo estado. Só isso. Mas eu prefiro selecionar e ter certeza, né? Apesar que depois você pode editar. Respondida a pergunta, Said. Bom, ok.
Pessoal, às vezes eu demoro um pouquinho para responder essas pausas, é porque a- na hora que eu falo aqui, na hora que eu estou falando, até chegar para vocês demora um pouquinho. Então, demora um pouquinho também para eu receber um retorno de vocês no chat, né? Então, eu preciso esperar vocês escutarem o que eu estou falando para vocês poderem responder. Então, por isso que fica essas pausas de vez em quando, né? Bom, continuando então, além do Said, alguém mais quer fazer mais alguma pergunta sobre o parâmetro visibility ou as configurações para utilizar esse recurso no bloco dinâmico? Acho que não, né? Bom, então eu mostrei aqui para vocês então o Save Block As, né? Mostrei o ambiente de testar o bloco, certo? Agora, por exemplo, eu estou num arquivo novo aqui. Eu não tenho aqueles blocos, né? Que eu acabei de criar, mas eu sei que eles estão em outro arquivo, né? Então, existe uma maneira de eu colocar esses blocos nesse arquivo aqui, né? De puxar esses blocos daquele arquivo. Para isso, a gente pode utilizar o Design Center, tá? Aqui, ó. Então, é só, se eu tiver com o arquivo aberto, é aqui no Open Drawing, né? Então, ele mostra aqui os arquivos que estão abertos. Então, é só eu vir aqui, inserir bloco. Olha lá, prontinho. Aqui não aparece nada porque não foi preenchido, né? Então, é só preencher ali os dados. Vamos colocar aqui Said. Casa 2/5, escala 1/50, data 7/2/2012, nome do projetista Edilson. Tá lá, ó. Said, tá, pergunta. Você disse que os parâmetros de visibilidade podem ser alterados depois. Espera aí. Não, não é. Vou colocar nesse daqui mesmo. Esses parâmetros aqui, Said, não seria com o Properties, porque se eu selecionar aqui, peraí, se eu abrir o Properties, tá? E selecionar o parâmetro, veja que eu não tenho ali no Properties essas opções aqui dos nomes dos estados de visibilidade, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou poder configurar o que eu quero que fique visível ou o que eu quero que fique invisível, definindo aqui qual é o estado que eu quero alterar e utilizando ou o Make Visible ou o Make Invisible, tá? Aqui no caso eu só estou criando no Visibility States, eu só crio então
o nome dos estados. Para definir quais são os objetos visíveis em cada um deles, são esses dois ícones aqui em cima que eu posso utilizar. O Properties aqui não vai ter efeito nenhum. Esse Properties aqui, a caixa, né, de diálogo, a Palette Properties aqui não tem efeito nenhum. Não tem como eu fazer nenhuma alteração dos estados através da Property. Ok? Bom, pessoal, então é isso. A aula passou rápido, né? Daqui a pouquinho já dá 1 hora e a gente precisa fazer o sorteio, né? O Clebson não está presente hoje, mas eu já mandei o e-mail para ele. Rogério, mandei o e-mail para você também com o teu código do desconto que você ganhou na última aula, né? Do último sorteio, tá? Foi logo depois do e-mail com o número do correio, né? Do livro e da camiseta, tá bom? Bom, pessoal, eu vou sair então do computador, vou voltar para a webcam para a gente poder fazer o sorteio então de hoje, tá? Não fiquem aí, que eu já estou voltando. Deixa eu só achar aqui. Ok. Até daqui a pouco, pessoal.